Olá, jogadores de Roblox! Como vocês estão? Hoje trago um vídeo sobre histórias diversas relatadas enquanto eu jogo Roblox de fundo para distrair. Espero que gostem do vídeo e já se inscreva e deixe seu like para me acompanhar. Então vamos para o vídeo. Eu tinha 12 anos quando descobri que minha família escondia um segredo. E não era um segredo pequeno. Era o tipo de segredo que fazia os adultos mudarem de assunto sempre que alguém tocava nele. Tudo começou durante as férias de verão, quando minha mãe decidiu que passaríamos 2 semanas na casa da minha avó, numa cidadezinha tranquila cercada por árvores e ruas antigas. Eu adorava visitar minha avó porque a casa dela parecia saída de um filme. Tinha um jardim enorme, móveis antigos e, o mais interessante de tudo, um sótão. O problema era que aquele sótão ficava sempre trancado. Sempre. Desde que eu era pequena. E toda vez que eu perguntava o que havia lá dentro, recebia exatamente a mesma resposta. São apenas coisas velhas. Mas aquilo não fazia sentido. Porque, se eram apenas coisas velhas, por que a porta ficava trancada? E por que minha avó parecia tão nervosa quando eu perguntava? No segundo dia das férias, resolvi investigar. Enquanto minha avó preparava o almoço, subi as escadas silenciosamente. A porta do sótão continuava fechada, mas dessa vez percebi algo diferente. Uma chave estava pendurada num prego ao lado da moldura. Eu nunca tinha visto aquela chave antes. Meu coração acelerou. Talvez fosse minha única chance. Olhei para os lados. Ninguém. Peguei a chave, coloquei na fechadura e abri a porta. O que encontrei lá dentro não foi nada do que eu imaginava. Não havia tesouros, nem objetos misteriosos, nem coisas assustadoras. Havia caixas, muitas caixas, centenas de fotografias, álbuns, cartas antigas e brinquedos. Parecia um museu da minha própria família. Fiquei curiosa e comecei a olhar tudo, até encontrar uma fotografia que me fez parar imediatamente. Na foto havia minha mãe quando era criança, minha avó, meu avô e uma menina que eu nunca tinha visto. Uma menina sorrindo ao lado deles como se fizesse parte da família. Virei a foto e no verso estava escrito: Verão de 1998. Ana, Sofia e Clara. Sofia era minha mãe. Mas quem era Clara? Eu nunca tinha ouvido aquele nome antes. Nunca. Passei o resto da tarde pensando naquilo. Durante o jantar, resolvi perguntar: Mãe, quem é Clara? O garfo dela caiu no prato. Minha avó ficou imóvel. A mesa inteira ficou em silêncio. Foi tão estranho que eu imediatamente percebi que havia tocado num assunto proibido. Onde você ouviu esse nome? Minha mãe perguntou. Numa foto, respondi. Minha avó suspirou e respondeu rapidamente. É uma história antiga. Só isso. Depois mudaram de assunto. Mas agora eu tinha certeza. Havia alguma coisa acontecendo e eu precisava descobrir. Nos dias seguintes, comecei a procurar mais pistas no sótão, até que encontrei uma caixa escondida atrás de um armário. Dentro havia dezenas de cartas, todas endereçadas para uma pessoa chamada Clara e todas assinadas pela minha mãe. Aquilo ficou ainda mais estranho, porque as cartas pareciam ter sido escritas para alguém muito importante, alguém amado, alguém que simplesmente desapareceu da história da nossa família. Naquela noite eu mal consegui dormir. Quem era Clara? Por que ninguém falava dela? E por que todas as evidências pareciam escondidas? No dia seguinte aconteceu algo inesperado. Minha avó entrou no meu quarto, sentou ao meu lado e perguntou: Você realmente quer saber a verdade? Eu respondi que sim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então começou a contar. A verdade era que Clara era irmã da minha mãe, minha tia, mas não uma tia qualquer. Ela era a irmã gêmea da minha mãe. Quando ouvi aquilo, achei que tinha entendido errado. Minha mãe tinha uma irmã gêmea? Como assim? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Minha avó sorriu tristemente e continuou. Quando minha mãe e Clara eram crianças, elas faziam tudo juntas. Eram inseparáveis, melhores amigas. Mas quando tinham 11 anos, Clara recebeu uma oportunidade muito especial. Ela foi escolhida para estudar em outro país através de um programa internacional. Era uma chance única. A família inteira ficou feliz, mas também muito triste, porque seria a primeira vez que as irmãs ficariam separadas. A ideia era que Clara passasse apenas alguns anos fora, mas a vida aconteceu. Ela fez amigos,
Criou uma nova rotina e mais tarde formou sua própria família. Acabou permanecendo lá. Com o tempo, as visitas ficaram cada vez mais raras até quase desaparecerem. Mas então veio a parte que mais me surpreendeu. Minha avó não tinha escondido Clara porque havia algo ruim. Ela escondia porque sentia saudade. Muita saudade. As fotos do sótão não eram lembranças proibidas. Eram lembranças dolorosas. Cada fotografia fazia minha avó lembrar da filha que morava do outro lado do mundo. E por isso, ela evitava falar sobre ela. Eu fiquei emocionada, porque durante dias imaginei 1000 teorias. Pensei em mistérios, em segredos assustadores, mas a verdade era muito mais simples e muito mais humana. Era saudade. Apenas saudade. Mas a história ainda não tinha acabado. Naquela mesma noite, minha mãe fez uma chamada de vídeo, e pela primeira vez na minha vida, eu conheci Clara, minha tia. Ela morava do outro lado do planeta, mas tinha o mesmo sorriso da minha mãe, a mesma voz e até o mesmo jeito de rir. Foi uma das coisas mais estranhas e legais que já vi. Passamos horas conversando e descobri que eu tinha 2 primos que nem sabia que existiam. Hoje, olhando para trás, percebo que aquele verão mudou tudo. Eu entrei naquele sótão esperando encontrar um segredo sombrio, mas encontrei algo muito melhor, uma parte da minha família que eu nem sabia que existia. E aprendi uma coisa importante. Às vezes, os segredos de família não são escondidos por maldade. Às vezes são escondidos porque carregam sentimentos tão fortes que as pessoas nem sabem como falar sobre eles. E foi assim que uma porta trancada no sótão acabou abrindo uma história inteira que estava esperando para ser contada. Eu nunca imaginei que a pessoa que mais me machucaria seria justamente a pessoa em quem eu mais confiava. Sério. Se alguém tivesse me contado essa história alguns anos atrás, eu teria dito que era impossível. Porque a Camila era minha melhor amiga. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Nós nos conhecemos quando eu tinha 13 anos. Desde o primeiro dia, nos demos bem. Ela era engraçada. Fazia todo mundo rir e parecia sempre estar do meu lado. Rapidamente viramos aquelas amigas que faziam tudo juntas. Sentávamos juntas na escola, almoçávamos juntas e passávamos horas conversando por mensagem. Ela sabia praticamente tudo sobre a minha vida. Tudo. Meus segredos, meus medos, as pessoas de quem eu gostava e as inseguranças que eu nunca contava para ninguém. Eu confiava nela mais do que confiava em qualquer outra pessoa. E talvez esse tenha sido o meu maior erro. Tudo começou com coisas pequenas. Tão pequenas que eu nem percebi. Um dia eu contei para ela que estava gostando de um garoto da escola. Eu estava morrendo de vergonha porque era a primeira vez que gostava de alguém daquele jeito. Antes de contar, fiz ela prometer que não falaria para ninguém. Ela jurou, olhando nos meus olhos. Jurou. Mas no dia seguinte, quando cheguei na escola, parecia que a sala inteira já sabia. Todo mundo fazia piadinhas, todo mundo olhava para mim. Meu rosto queimava de vergonha. Quando perguntei para a Camila se ela tinha contado para alguém, ela pareceu ofendida. Disse que nunca faria isso comigo. Então eu pedi desculpas por ter desconfiado dela. Hoje eu me arrependo disso, porque aquele foi o primeiro sinal e eu ignorei. Com o passar dos meses, coisas estranhas começaram a acontecer. Sempre que eu compartilhava alguma ideia, alguém aparecia com a mesma ideia antes. Sempre que eu contava um segredo para a Camila, de alguma forma outras pessoas acabavam sabendo. Mas eu continuava encontrando desculpas. Porque admitir a verdade significava aceitar que minha melhor amiga talvez não fosse quem eu pensava. E eu não estava pronta para isso. Então apareceu uma menina nova na escola. O nome dela era Helena. Ela era muito quieta, daquelas pessoas que observam mais do que falam. No começo, nós quase não conversávamos, até que um dia ela me chamou no corredor e falou uma coisa que me deixou irritada na hora. Ela disse: "Você deveria tomar cuidado com a Camila." Eu lembro exatamente da sensação que tive. Raiva. Porque achei que ela estava tentando criar problema entre a gente. Eu praticamente defendi a Camila. Falei que ela era minha melhor amiga e que nunca faria nada para me machucar. A Helena só me olhou e disse uma frase que eu nunca esqueci. Às vezes, a pessoa que mais sorri para você é a que mais quer te ver cair. Na época, achei aquilo exagerado.
Mas alguns meses depois eu descobriria o quanto ela estava certa. Tudo mudou no meu aniversário. Meus pais organizaram uma festa simples em casa. Nada muito grande, só alguns amigos da escola. Inclusive a Helena foi convidada. No começo estava tudo normal, até que minha avó percebeu que uma pulseira muito importante tinha desaparecido. Era uma joia antiga da família. Todo mundo começou a procurar. A casa inteira entrou em confusão. Foi então que a Camila sugeriu procurar na mochila da Helena. Eu achei estranho, mas ninguém questionou. Quando abriram a mochila, a pulseira estava lá. O clima ficou horrível. A Helena começou a chorar. Ela jurava que não tinha pegado nada, mas ninguém acreditou. Nem eu. Ela saiu da festa chorando, e eu fiquei com raiva dela, pensando que tinha descoberto quem ela realmente era. Mal sabia eu que estava completamente enganada. Naquela noite eu não consegui dormir. Tinha alguma coisa que não encaixava. A expressão da Helena não parecia de culpa, parecia de desespero, como se ela estivesse sendo acusada injustamente. Mas eu tentei esquecer. Até que alguns dias depois aconteceu uma coisa muito estranha. Quando cheguei em casa e abri minha mochila, encontrei uma pequena chave azul. Eu nunca tinha visto aquela chave antes. Junto dela havia um envelope sem nome e sem assinatura. Dentro tinha apenas uma frase: "Se quiser descobrir quem realmente é sua amiga, abra o armário 317. Eu senti um arrepio na hora. Não sabia quem tinha enviado aquilo, mas também sabia que não conseguiria ignorar. No dia seguinte, esperei o fim das aulas. Quando todos foram embora, fui até o armário 317. Minha mão tremia tanto que quase deixei a chave cair. Quando consegui abrir o armário, meu mundo virou de cabeça para baixo. Lá dentro havia uma caixa, e dentro da caixa havia dezenas de fotografias. Fotos do meu caderno, das minhas mensagens, das minhas anotações e dos meus trabalhos. Tudo tirado e escondido. Tudo. E então percebi uma coisa. Em algumas das fotos dava para ver o reflexo de quem estava segurando a câmera. Era a Camila. Meu coração simplesmente parou. Mas ainda tinha mais. Dentro da caixa havia um pendrive. Eu levei para casa e naquela noite assisti tudo. Vídeos, mensagens, prints, áudios e provas. E todas mostravam a mesma coisa. A Camila espalhava meus segredos, inventava histórias sobre mim, manipulava pessoas e criava situações para me prejudicar. E o pior de tudo, havia uma gravação mostrando ela colocando a pulseira da minha avó dentro da mochila da Helena. Quando vi aquilo, comecei a chorar. Não porque estava com raiva, mas porque estava destruída. A pessoa em quem eu mais confiava era justamente a pessoa que estava me machucando o tempo inteiro. No dia seguinte, a Helena me procurou. E foi aí que descobri outra coisa chocante. Ela tinha estudado com a Camila na escola anterior. E a Camila tinha feito exatamente a mesma coisa lá. Ela destruiu amizades, criou mentiras e colocou pessoas umas contra as outras. Quando a Helena descobriu que a Camila havia sido transferida para a minha escola, tentou me avisar. Mas eu nunca escutei, porque estava cega pela amizade que acreditava ter. Alguns dias depois, encontrei a Camila pela última vez e fiz a pergunta que estava presa na minha cabeça. Por quê? Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse: "Porque eu queria ter a sua vida." Naquele momento eu não senti raiva, só tristeza, porque percebi que ela nunca foi minha amiga de verdade. Ela apenas fingiu ser. Anos se passaram desde então. Hoje eu estou bem, tenho amigos incríveis. Aprendi a confiar nas pessoas novamente, mas de uma maneira mais cuidadosa. E até hoje guardo aquela pequena chave azul. Não porque gosto de lembrar da traição, mas porque ela me lembra de uma lição importante. Nem todo mundo que está ao seu lado está torcendo por você. E às vezes, a pessoa que mais fala que te ama é justamente a pessoa que está esperando a oportunidade perfeita para te derrubar. Então, se você tem um pressentimento sobre alguém, não ignore. Porque eu ignorei. E quase paguei um preço muito maior por isso.